Olá, então esse é o terceiro podcast do Instituto Endelite, né? Um instituto que visa o tratamento da endometriose de uma forma global. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre abordagem multidisciplinar nos casos cirúrgicos de endometriose. Então eu vou pedir para o pessoal da mesa se apresentar e trazer a sua função, né? Já que é uma equipe multiprofissional, então eu vou pedir para cada um se apresentar, por favor. Eu começo, então. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Jorge Stoduto, sou nutricionista do Instituto Endelite, sou pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e atendo visando a saúde da mulher e saúde intestinal. E agora, então, sou parte também do Instituto Endelite, onde a gente foca no atendimento das pacientes com endometriose. Então, eu sou o Alec Alcanhoto, eu sou outro ginecologista da clínica. Já estou formado há algum tempo, tenho especialização em laparoscopia, em endoscopia ginecológica e também tenho focado bastante tanto na parte da endometriose, o manejo das pacientes de endometriose e faço também a parte obstétrica dessas pacientes que acabam engravidando dentro do nosso contexto da clínica, então. Então, boa noite, meu nome é Aline Cristina de Almeida, eu sou fisioterapeuta formada há 15 anos e há 13 anos pós-graduada na área de fisioterapia uroginecológica, mais conhecida como fisioterapia pélvica, e eu sou a fisioterapeuta responsável pelo acompanhamento das pacientes, principalmente com endometriose do Instituto Endelite. Meu nome é Elvio Miquelon, é um prazer fazer parte dessa clínica, eu sou ginecologista, hoje basicamente eu faço videolaparoscopia, faço acompanhamento de paciente ginecológico, não faço mais obstetrícia, faço a parte de cirurgia minimamente invasiva e esteroscopia cirúrgica. Bom, agora eu vou me apresentar, que eu não me apresentei antes, né? Então, eu sou Eduardo Brambila, sou cirurgião coloretal e faço parte do time da Endelite, assim, desde a sua criação, há 2 anos atrás. A gente trilha, não na forma de clínica, mas em forma de equipe fazia bastante tempo, né? Não vamos falar em décadas, porque senão parece que a gente é do século passado, como é. Mas a minha atuação, então, é na área da coloproctologia, da parte dos casos onde tem acometimento intestinal. Então, a gente avalia essas pacientes no pré-operatório e participa da cirurgia, ou cirurgia videolaparoscópica, ou cirurgia robótica. Então, nós se complementamos, assim, né? Cada um tem o seu foco, né? E todos têm a ideia de trazer o melhor resultado para essas pacientes, né? Tanto do ponto cirúrgico, quanto do ponto de nutrição, da fisioterapia pélvica, da psicologia. Então, a gente está um grupo afinado para trazer um tratamento humanizado para essas pacientes, né? Para que elas se sintam acolhidas e a gente consiga o melhor resultado para ela. Né? Pode ser, às vezes, o alívio da dor, pode ser uma gestação que ela tá procurando, né? Então, a gente tem um foco sobre isso, né? Então, nós vamos começar essa conversa, assim, informal e falando mais sobre a cirurgia, né? Então, a gente vai partir de algumas questões que a gente já deixou mais determinadas, mas isso não quer dizer que a gente não possa evoluir para outros cantos, né? Ou para outros assuntos que vai aparecendo durante esse nosso podcast. Então, vou fazer uma pergunta para o Halley, né? Que quando a cirurgia é indicada para o paciente com endometriose, então, quais são os fatores que vão determinar se essa paciente realmente precisa de uma intervenção cirúrgica ou ela pode continuar no caminho clínico, né, de outros tratamentos? Maravilha, Brumila. Isso é bem interessante. A ideia é sempre o manejo clínico inicial nessas pacientes. Então, a gente vai priorizar a cirurgia quando o manejo clínico deixar de ser efetivo. Então, aquela paciente que já vem usando medicação, está fazendo todo o acompanhamento fisioterápico, nutricional, e pela ausência do efeito da medicação, ela começa a sentir dor de novo, né? Seja desconfortos abdominais, pontadas fincadas, dor na relação sexual, né? A questão do nódulo retrocervical às vezes é um pouco mais difícil da gente manejar. Então, essa seria uma indicação.
Outra indicação que é clássica é aquela paciente suspendeu o método contraceptivo, porque a gente trata de forma clínica aquela paciente que não quer engravidar, né, no tratamento medicamentoso. Então, a paciente suspendeu a pílula e aí passou 12 meses numa paciente a menos de 35 anos ou 6 meses na paciente com mais de 35 anos e essa paciente não engravidou e tem a presença de endometriose. Então, aí existe a indicação cirúrgica para essa paciente que tem a infertilidade. Com relação ainda ao tratamento clínico, a gente pode ter indicação cirúrgica naquela paciente que não quer o tratamento hormonal e que não está tendo resposta com os outros tipos de tratamento. E a terceira indicação cirúrgica que a gente tem é a indicação que parte daí sim, da gente, como equipe do médico, que a gente vai olhar para a paciente e a gente vai dizer, sim, tu tem indicação cirúrgica, que é quando ela está em vias de perder, sofrer algum dano funcional de órgão. Então, tem uma lesão que pega o ureter, comprime o ureter, começa a dilatar e aí ela tem um risco maior de acabar perdendo a função do rim, ou quando ela tem uma lesão intestinal, uma lesão que vai crescendo e aí tem uma possibilidade de obstrução desse órgão, então um risco maior de obstrução. Essas são as indicações basicamente que a gente teria hoje para indicar a cirurgia para essas nossas pacientes. A gente não pode esquecer, Ali, também que é a paciente infértil, né? Hoje está muita discussão, faz, não faz, indica, não indica. A cirurgia melhora o perfil de fertilidade da paciente, mas tem discutido muito, até porque hoje as pacientes teriam que partir para uma fertilização e isso tem um custo para os pacientes, né? Então, as cirurgias a gente acaba tendo um cuidado muito maior, uma discussão muito melhor com esses casais. E acho importante isso porque às vezes a paciente já tem o diagnóstico da infertilidade e a discussão entra assim, ela tem uma indicação até de fazer a fertilização in vitro dela, fazer a FIV e muitas vezes a cirurgia pré-FIV ajudaria ela no resultado dessa fertilização também. Então, de novo, passa a ser a avaliação multiprofissional interessante e aí junto nós como equipe cirúrgica, junto com o esterileuta, junto com o médico que vai fazer a reprodução assistida dessas pacientes. E muitas vezes a gente consegue, melhorando resposta inflamatória, diminuindo lesão, melhorando a questão anatômica, a gente consegue fazer com que ela tenha alguma técnica de reprodução assistida menos avançada ou mais básica, né? Então, um coito programado, um namoro programado, né? Não necessariamente ir para fertilização in vitro. Diminuiria o processo inflamatório todo abdominal, teria uma resposta melhor. Diminuiria a complexidade, né, da reprodução assistida. Muito bem, Elvio. E aí, então, a gente, uma vez definido que a gente vai fazer a cirurgia para essa nossa paciente, ela tem indicação, fechou o quadro, como é que tu prepara a tua paciente, né? Como é que a gente faz essa abordagem dessas pacientes na preparação para o procedimento cirúrgico? Eu vou voltar um pouquinho, e uma coisa que eu sempre coloco em questão é assim, é ouvir a paciente. A paciente precisa ser ouvida durante a cirurgia, durante a consulta, para ter uma noção do que é a doença. A gente tem que explicar para a paciente, porque ela muitas vezes não tem esse entendimento. Ela ouve na internet sobre endometriose, ela procura os blogs, ela discute, muita gente dando informações, e ela não tem certeza do que são essa doença. Isso leva muito tempo, né? De 7 a 10 anos. Então, a paciente muitas vezes fica além desse tempo buscando informações e não tendo um diagnóstico definido em relação a essa doença que está acometendo ela. Uma vez conversado com a paciente, explicado, eu sempre tento pedir para a paciente vir com seu familiar, com seu parceiro, né, para a gente conversar, para ele entender também, fazer parte desse atendimento à paciente, né? E os maridos muitas vezes se espantam, né, para entender, e eles passam a entender o que é essa doença que acomete a sua parceira. Então, isso para mim é um ponto fundamental para a paciente ter o envolvimento de uma equipe cirúrgica, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, fazer acompanhamentos prévios a um procedimento cirúrgico, que geralmente assim, a fisioterapia resolve muito, até para nós,
O pós-operatório alivia muitos sintomas das dores das pacientes, elas já vão com a musculatura da pelve solta. A própria nutrição já ajusta essas questões em relação à inflamação, né, desse processo inflamatório abdominal, que elas geralmente vêm com o abdômen distendido, elas acordam de manhã com o abdômen baixo, chegar ao final da tarde elas estão com o abdômen extremamente distendido, parece que estão gestando, né? O preparo pré-operatório, avaliação cardiológica, exames de laboratório, a atenção das meninas da clínica, as secretárias que tem um contato direto com elas, sempre dando explicações. Então, esse aconchego que a paciente tem dentro do Instituto Endoelite facilita para o procedimento cirúrgico. E o próximo passo é, dependendo o tipo de cirurgia, se vai haver um comprometimento, se tem comprometimento de intestino, ela passa pela avaliação com o proctologista, o Brambila. Então, é todo esse conjunto de coisas. A gente também tem a psicóloga, que muitas vezes a gente já pega essa paciente e a psicóloga já faz o acompanhamento prévio. Uma vez decidido sobre a cirurgia, a gente explica para a paciente e para o familiar, para o parceiro ou para o pai e a mãe, se tratando de uma adolescente, a gente passa para eles a noção do que é o procedimento cirúrgico, quais os riscos de um procedimento, quais os benefícios que poderão trazer, os cuidados no pós-operatório e o acompanhamento desse casal ou dessa paciente no pós-operatório. Maravilha. E eu acho importante isso que a gente falou da nutrição, da físio, mas essa parte da psicologia, né? A gente não quer dizer que a paciente precise de um acompanhamento psicológico ou eventualmente psiquiátrico, mas eu acho que a parte do psicólogo entra de uma maneira bem importante aqui nessa avaliação pré-operatória para a gente entender qual é o medo dessa paciente, o que ela mais tem receio, o que pode ser algum degrau ou alguma possibilidade de bloqueio, tanto para a gente conseguir a avaliação e o manejo melhor completo dessa paciente. Então, acho que vencer o medo ou identificar onde é que pode ser a maior resistência, eu acho que esse é o ponto fundamental da avaliação psicológica nesse ponto. Mas eu tenho observado, Ali, que uma questão que as pacientes elas vêm já querendo operar. Elas já não aguentam mais a dor. A qualidade de vida delas está tão comprometida que elas acham que a cirurgia vai ser o último recurso que vai resolver todo o problema dela. Aí impacta quando a gente diz, não, acho que a gente pode tentar o tratamento clínico, que é a proposta da Endoelite, para melhorar essa qualidade de vida dela. E se, que nem tu comentasse, ela pode ir à cirurgia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a paciente, a gente tem que ouvir essa paciente, tem que mostrar para ela os caminhos que são benéficos para ela, se vai ser clínico ou vai ser cirúrgico. Eu queria aproveitar também, já que a gente está falando numa equipe multidisciplinar, eu queria fazer uma pergunta para a Aline, que é a nossa fisioterapeuta. Como a fisioterapia pélvica pode ajudar as pacientes no período pré-operatório? E quais são as técnicas mais utilizadas para preparar o corpo dessa paciente para a cirurgia? Então, é um desafio muito grande quando o paciente já indicada para uma cirurgia chega para a fisioterapia. Porque elas perguntam, por que eu vou ter que fazer uma fisioterapia se eu já tenho a recomendação da cirurgia, né? O que vai me resolver se eu vou ter que operar? Então, a gente precisa explicar para essa paciente que o preparo do corpo, o alívio dos sintomas, também gera um resultado pós-operatório mais satisfatório, né? Em termos de diminuir inchaços, diminuir dores por retração, por aderências, trabalhar principalmente a questão da funcionalidade da questão miccional, da questão evacuatória. Então, passar para a paciente todas as situações que podem gerar algum sintoma desagradável num pós-operatório. Em alguns casos, por um período ter alguma incontinência fecal, ou algum bloqueio evacuatório, ou alguma questão de dor ainda do pós-operatório, é importante ela já ir se preparando para a cirurgia, e aí que a gente entra com as nossas técnicas
de eletroestimulação, de reforço muscular, de liberação miofascial, trabalho respiratório, que vai ajudar também na questão dela ir se tranquilizando e se preparando mentalmente, além do físico, para o procedimento cirúrgico. Então, dentro da fisioterapia, a gente entra com esses cuidados posturais, já a orientação de exercícios, de movimentos, dos cuidados posturais que ela vai precisar ter no pós-operatório. Então, é uma avaliação junto já com um pré-atendimento, visando uma recuperação mais rápida e mais efetiva do procedimento cirúrgico. Né? E tu acha importante, assim, já ter esse conhecimento, né? Pensando numa paciente que tem um nódulo grande, seja em septo retrovaginal, que pega intestino, mas que pega a vagina, né? E que a paciente tem dor. E aquela paciente, então, que já vem, além da dor do nódulo, já tem uma contratura, uma síndrome miofascial pélvica, né? Tu saber qual é o ponto mais doloroso prévio à cirurgia e depois tu saber o teu planejamento pós-operatório, isso te ajuda? Muito, porque a gente, além de já ir liberando o que for possível, dependendo de cada caso, a paciente também já vai entender qual o próximo passo no pós-operatório. Então, a gente explica, ó, essa musculatura é responsável por um controle miccional, por um controle das fezes. Então, de repente, num procedimento mais invasivo, de uma escala maior de retirada, por exemplo, de uma porção maior de intestino, a paciente tem a dificuldade de força de expulsão, processo evacuatório. Então, todos esses detalhes de saber onde está localizado o foco que vai ser removido, a extensão da cirurgia, é bem importante a gente ter esse conhecimento para orientar a paciente e também preparar ela para o que ela pode vir a sentir e se acontecer esses sintomas, como a gente vai lidar com eles, tanto durante o pré-operatório, quanto no pós, né? E passar a partir de que momento a gente volta a fazer a fisio depois de uma cirurgia, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Então, não é, porque eu fiz a cirurgia, vou ter que ficar imóvel, totalmente em repouso. Tem alguns movimentos respiratórios, alguns movimentos de mobilização de quadril, de estímulo do assoalho pélvico que a gente já pode ir trabalhando um pouquinho antes de um trabalho mais completo mesmo de reforço muscular. A gente pode pensar na cirurgia como se fosse uma maratona, né? Então, se você não está preparado para ela, no momento que você chegar lá, você vai quebrar, você não vai conseguir ter o resultado que tu imaginas. Agora, se tu tiver preparado fisicamente, psicologicamente, nutricionalmente, o transcorrer da cirurgia e o pós-operatório vão ser muito abreviados com isso. Né? Então, às vezes, é interessante até tu postergar o período da cirurgia para um período mais adiante, para a pessoa corrigir todas essas falhas que ela tem ou essas dificuldades que ela encontra, né, para chegar na cirurgia 100%. Né? Então, a tua recuperação no pós-operatório vai ser extremamente diferente. Né? Você vai ter uma maior facilidade de sair da cama, de se mover, de conseguir urinar mais rápido, né? E isso vai fazer um tempo de internação encurtado, o teu retorno às tuas atividades, tanto sociais como laborais, de uma maneira muito mais rápida e mais ajustada. Né? Então, esse treinamento, digamos assim, de todas as partes, assim, do físico, mental, nutricional, ele é extremamente importante. Né? A gente vive num mundo que quer acelerar as coisas, né? E para a gente acelerar um processo cirúrgico, essa pessoa, esse paciente tem que estar 100%. Né? Quanto mais apta ela tiver para a cirurgia, melhor vai ser o pós-operatório, menor vai ser esse período de que ela vai conseguir voltar às suas atividades normais. Então, isso é importante mesmo. Brambila, isso é importante porque, assim, ó, isso é uma maturidade do profissional, maturidade da equipe. Quando tu começa a oferecer para a paciente essa proposta multidisciplinar, isso a gente visa somente uma coisa, o resultado e benéfico para essa paciente que já vem há anos sofrendo, né? Mas às vezes a gente encontra dificuldade, a paciente não aceita, ela acha que ela vai chegar na consulta, vai fazer os exames e já vai fazer a avaliação pré-cirúrgica e já vai fazer a cirurgia. Então nem sempre isso
é o aconselhado, né? Recentemente aconteceu uma situação, eu propus para a paciente, ela ficou surpresa, ela disse, você não vai operar? Não, eu acho que nós vamos melhorar teu quadro motor. Ela tinha um problema, uma contratura muscular muito intensa, e eu expliquei para ela, ela ficou em dúvida, enfim. A gente tenta oferecer o melhor para a paciente, mas eu acho que esse melhor só o tempo mostra, a maturidade, a experiência que o profissional vai aprendendo com os colegas que trabalham juntos, e a gente vai diminuindo um pouquinho esse ímpeto de indicar cirurgia. Com certeza sempre vai trazer benefício para a paciente. Uma das coisas que a gente vê assim no dia a dia é que é mais difícil você convencer um paciente a não operar do que a operar, né? Então o pessoal, você tem que convencer o paciente a operar. Não, a cirurgia como meio de tratamento, ele vai chegar nesse ponto, ele vai entender o caminho que você está levando ele para a cirurgia. Mas quando ele já chega com a ideia fixa, que alguém já botou na ideia, que não, esse teu tratamento é cirúrgico, você chegar e dizer, não, talvez não seja, tira um pouquinho da esperança que ele tinha, né? Que você vai lá e vai realmente tirar aquilo com a mão. Não, a gente tem que pesar muito o que aquela cirurgia vai trazer, não só de benefício, mas também com os potenciais riscos que isso vai acontecer, né? Então, às vezes, assim, não adianta pensar que você vai retirar o reto e você vai ter uma função evacuatória normal depois, né? Então, isso foi uma discussão num dos nossos eventos, né? Assim, não, você vai tirar e vai ficar bom. Como você vai tirar e vai ficar bom? Se você tirar o órgão, como é que você vai querer que a função perdure, né? Então, isso mudou muito, assim, nos últimos anos, a nossa conduta quanto a isso, né? De ser extremamente conservador, né? Nós éramos, digamos assim, mais radicais, porque, na verdade, era o que existia na época, né? Você vai tirar tudo para não voltar nunca mais. A gente sabe que a endometriose pode voltar, né? Mesmo você tirando tudo. Então, o que você precisa fazer é retirar a doença com o menor dano ao que está ao redor, né? Você preservar o reto, preservar a função intestinal, preservar um pouco mais de vagina, né? Preservar o útero, isso são coisas que vão manter a funcionalidade da pessoa, né? E isso às vezes é difícil, porque ela vem sofrendo há tanto tempo, e a pessoa diz que vai operar ela, e num momento, no dia seguinte ela vai estar boa, ela vai querer operar, né? Então, quando você senta e vê todas as consequências do ato em si, talvez a gente recolher um pouquinho, tentar um outro tratamento antes, pode ser o melhor a longo prazo para ela, mesmo que isso demore um pouquinho mais. Eu acho importante que é essa questão, é o alinhamento de expectativa, né? Entre a gente ter a indicação cirúrgica, ver o que a paciente é, e alinhar a expectativa dela com relação ao tratamento e entender uma outra parte. A paciente da endometriose, ela tem um papel fundamental no tratamento. A parte dela em fazer a fisioterapia, em ajustar a nutrição, em entender o corpo também é importante ter todos esses cuidados. Então, a gente alinhar isso. Às vezes a gente pega a cirurgia, raramente a gente vai ter situações de urgência numa endometriose que a gente vai ter que sair correndo. Elas têm muita dor, mas a gente alinhar a expectativa, né, organizar a paciente, organizar o contexto dela e depois ir com mais tranquilidade para a cirurgia, acho que é fundamental, né? Bem importante. Então, seguindo nesse sentido, então, Jorge, a gente vai trabalhar com o paciente, a gente vai fazer uma cirurgia que muitas vezes vai mexer com o trato gastrointestinal, seja eventualmente preparo antes da cirurgia e depois que ela vai ter que acompanhar tanto a questão de inervação, enfim. Como é que tu trabalha essa parte na questão nutricional, né? Tanto do preparo dessa nossa paciente, na avaliação, no acompanhamento, o que a nutrição pode ajudar na avaliação pré, evolução pós-operatória e recuperação? Diz aí. Então, a gente começa pelos ajustes aqueles mais básicos de alimentação, então qualidade de alimentação, tirar os alimentos que fazem mal, que vão estar distendendo essa paciente, e a gente parte então para as orientações de pré-operatório mais especificamente. Quando a gente fala de pré-operatório e nutrição, a gente fala de uma coisa chamada imunonutrição, que significa o quê? Modular imunidade através da nutrição. Então, a gente pensa ali em uma melhor cicatrização da cirurgia, em redução do tempo de internação, maior chance de sobrevida, né? Então, a gente pensa, a imunonutrição, ela se trata de ômega 3,
arginina e nucleotídeos. Então, a gente tem um suplemento pronto que pode ajudar com isso, ou a gente pode fazer manipulado também. Além de, claro, mais ajustes individuais dessa paciente. Então, é importante que essa paciente não vá para um processo cirúrgico com deficiência de vitaminas. Essa paciente tem que estar com uma vitamina D ali acima de 40, ela vai ter que estar com todos os minerais ajustados. A gente pode pensar também em fornecer selênio e zinco, que vão fazer parte dessa modulação imunológica, para pensar na recuperação dessa paciente, né? Em reduzir também o tempo de recuperação, né? Que a nossa ideia é que ela seja o mais confortável possível. Então, o pós-operatório inclui, claro, a dieta inicial, que a paciente vem com a dieta hospitalar, então uma dieta mais líquida clara, às vezes pastosa, né? E a gente começa uma reintrodução alimentar. Então, essa paciente tem que evitar, por exemplo, num primeiro momento, alimentos que sejam muito fortes. Então, ela vai fazer uma alimentação mais cozida, que vai facilitar a digestão desses alimentos. Não vai ter muitos alimentos ricos em fibras nesse início, então até entra a parte médica, de orientação médica também, porque o intestino dessa paciente precisa funcionar, mas ela não pode consumir fibras demais, porque aí a gente pode ter mais sintomas intestinais, né? Então a gente trabalha com a reintrodução gradual de alimentos, conforme a intolerância da paciente, até a gente conseguir ter um consumo dentro do habitual no pós-operatório. E para conforto delas também, né? Elas estende muito, ela fica com desconforto e às vezes elas até confundem, tá tudo bem na minha cirurgia ou não? Então também leva elas até a procurar o atendimento de novo no hospital, a gente sair fazendo alguns exames, então é bem importante, né, de ter essa tranquilidade. E tratar essa questão de conseguir ir aos pés também é muito importante, né? Uma paciente, para ela estar se recuperando bem, ela não pode estar constipada. Ela vai ter mais sintomas, ela vai ter gases, ela vai ter mais dor localizada por conta da constipação. Então é muito importante a gente usar tanto estratégias alimentares quanto suplementação para conseguir ajudar essa paciente na evacuação pós-operatória, né? Georgia, tu acha que os probióticos ajudam no pré-operatório também? Porque essa paciente vai ser submetida a um preparo intestinal, que é extenso, é agressivo, né? Vai limpar esse intestino dela. E o pós-operatório, medicamentos, antibióticos, às vezes antibióticos por vários dias. Acho que tem validade usar probióticos prévios? Acho sim, o probiótico ele está muito relacionado à imunidade também, né? A gente tem uma relação de imunidade com microbiota, parede intestinal, então a gente está repovoando esse intestino, vai ser bem importante, então pode ser uma estratégia pré-cirúrgica e com certeza pós-cirúrgica, né? Às vezes a gente tem que acertar o momento de entrar ali com probiótico no pós-cirúrgico, porque pode ser que uma paciente com probiótico distenda mais. Vai fermentar um pouco mais, né? São bactérias, mas a gente consegue entrar e deve, com certeza, principalmente por conta do uso do antibiótico, né? Então, ele faz a função dele, mas ele mata um pouquinho das bactérias que não devia também. Então, com o probiótico a gente consegue ajustar, mas não adianta a gente suplementar o probiótico sem alimentar o probiótico, né? Então, essa paciente vai ter que consumir frutas, vegetais, fibras que vão servir de alimento para os probióticos. E aí a gente consegue ter um resultado bem legal. O que a gente consegue com a fisioterapia diminuir essa dor ou esse mal-estar que acompanha geralmente o pós-operatório? Então, primeiramente a gente vai ver se essa paciente está com alguma retração muscular do procedimento cirúrgico. Então, a gente tem as técnicas de liberação miofascial que a gente trabalha. A gente precisa avaliar a postura em geral dessa paciente, se ela tem uma postura antálgica em função da dor, desde todo o processo antes da cirurgia, mais o componente medo de mexer em algo que foi trabalhado na cirurgia. Então, muitas pacientes ficam com uma postura mais encolhida, mais retraídas, e daí gera mais bloqueio articular, mais retração de mobilidade de pelve, de quadril, de coluna lombar, principalmente. Então, essa questão de realinhar a postura, orientar ela que, por causa dessa dor, ela não precisa ficar encolhida, mas ela chega, como é que eu vou ficar normal se eu tenho dor?
né? Então, a gente trabalha gradativamente com os exercícios de alongamento, exercícios de correção postural, porque a grande maioria já vem com um padrão, né, de cifose, um padrão de encurtamento. O trabalho respiratório, elas têm uma respiração muito, a gente diz, apical. Então, ensinar essa paciente a respirar usando o diafragma, né, que também é um outro assoalho, né, respiratório, ali a questão do diafragma, está muito ligado com o movimento do assoalho pélvico. Então, esse olhar biomecânico, digamos assim, da função da paciente, para mostrar para ela, em primeiro lugar, a correção postural, que vai aliviando a questão de dor, principalmente dor lombar e dor inguinal, que é onde elas mais têm em função dessa postura. Nos casos de retração ou aderência, a gente trabalha essas liberações, tem o uso do taping também, que é uma outra técnica que está sendo bastante utilizada, tem um resultado muito positivo, a questão de drenagem, a questão de eletroestimulação. Então, de acordo com o que cada paciente está apresentando, a gente tem um leque de técnicas, às vezes a questão de calor, em alguns casos o frio, então tudo vai do sintoma e vai da característica de cada pós-operatório. Mas são técnicas que geralmente se somam, né, no tratamento. Não é que a gente vai usar só uma com aquela paciente e deu, né? Então, uma vai colaborar num primeiro momento, a outra vai no decorrer das liberações, no decorrer do processo, intensificando essa recuperação. Eu acho muito importante, assim, muito legal quando tu fala, assim, a gente fala da fisioterapia pélvica, avaliação, mas assim, várias vezes falou que é a questão do corpo todo, né? A questão corporal dela inteira, na postura, né? Na contratura de todos os, como isso interage. Então, é super importante a paciente começar a ter essa noção, esse conhecimento, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Com relação ao taping, o que tu sugere mais, assim? O que tu acha? Quais as cirurgias que elas se beneficiam mais quando a gente mexe, evitar a distensão, né, do abdômen? Onde é que entraria o taping aí? O taping, ele tem basicamente duas indicações: controle de edema e o controle das aderências e retrações musculares. Então, tu aplica com algumas pressões, algumas colocações da fita de forma um pouquinho diferente, de acordo com o objetivo que tu precisa. Ele não gera geralmente nenhuma contraindicação, né? Só que a gente precisa cuidar muito se essa paciente tem de repente uma alergia de pele. A gente tem que cuidar a pressão que tu tá colocando essa fita para não criar irritações, né? Principalmente nas bordas da fita. Então, não é que nem a gente brinca sair lá colando fitinha. A gente tem uma técnica, tem um tanto de pressão que tu coloca na fita, porque ela oferece uma resistência. E ela estimula muito essa consciência postural, né? Então, a pressão que o taping faz, ele coloca como se fosse uma barreira para tu não ficar lá largada, flácida, naquela postura. Então, ele já te estimula a ficar numa postura mais alinhada, não ficar com aquela... Às vezes, uma cicatriz da cirurgia cria alguma aderência pela postura que a pessoa fica no pós-operatório. Então, a aplicação já te estimula a ficar numa postura mais correta e facilitando a recuperação, digamos assim, dos ligamentos, de toda a estrutura funcional que foi mexida, de uma forma mais rápida. Aline, só uma pergunta assim, ó. E a questão do eletrochoque? Eu acho que ele tem um resultado muito bom para as pacientes na questão da liberação dessa musculatura. E também, previamente à cirurgia e posteriormente, também vai ajudar a questão da manipulação da pelve da paciente, Sim. O toque dessa musculatura, da parte obturadora, elevador do ânus, essa musculatura que está toda contraída. Uma coisa que eu passei a perceber a gente vai estudando, vai aprendendo, a paciente chega no consultório com uma lordose, ela joga toda a pelve para frente e ela encolhe o ombro, assim. Exatamente. Faz uma cifose, assim, para defesa, uma posição antálgica. Depois da cirurgia, a gente olha para a paciente e ela já está diferente. Claro, com acompanhamento da fisioterapia. É impressionante a evolução da paciente. Ela passa a ter a forma anatômica do corpo humano dela. E uma coisa que é importante, ela passa a perceber que ela tem essa forma que ela já existia antes de começar a ter as dores, e depois que desencadeia a endometriose, ela perdeu esse padrão anatômico postural.
Uma coisa que eu priorizo muito, não só por trabalhar com a fisioterapia, que a gente trabalha com movimento corporal o tempo todo, a importância das pessoas entenderem que a gente precisa ter a musculatura com reforço adequado. A musculatura estabiliza todas as nossas articulações, ela ajuda na questão circulatória, ajuda na questão de liberação hormonal, liberação de vários nutrientes, hormônios, enfim. Se a musculatura está flácida, está fraca, a pessoa não vai conseguir, às vezes, ter uma força evacuatória satisfatória. Ela não vai conseguir ter um controle de um episódio ou de uma situação de incontinência urinária. Ela não vai conseguir ter uma estabilização de assoalho pélvico que ajude na sustentação, às vezes, dos órgãos internos. Geralmente, quando se retira um útero numa cirurgia, passa-se um tempo, essas pacientes são as maiores, têm as maiores chances de desenvolverem prolapsos. Porque tu tem uma cavidade abdominal, né, digamos, com mais espaço, um assoalho pélvico fraco, a tendência de ter um prolapso é muito maior. Então, explicar para essa paciente que o reforço muscular não é uma frescura, é uma busca de qualidade funcional daquela estrutura, é um caminho que a gente precisa ter na avaliação e no acompanhamento dentro da fisioterapia. Porque muitas não gostam de exercício, o exercício no primeiro momento dói, cansa, né? Nem todo mundo gosta. Então, tu explicar que ela vai começar leve, ela diz, mas esse exercício leve não vai resolver o meu caso, não vai reforçar, não vai trabalhar nada. Mas são passos de formiguinha. Tu colocar que aquele movimento vai te aliviar a dor, porque ele trabalha uma mobilidade articular ali da região, e com o tempo ele vai gerar um reforço que vai estabilizar a tua estrutura pélvica em geral. Então, isso é uma sementinha que a gente vai colocando em cada atendimento e elas vão sentindo no próprio corpo. Assim como a gente, quando começa um treinamento muscular, os primeiros dias sai dolorida, cansada, às vezes até pensa em desistir de um treino. Na fisioterapia também funciona assim, a gente tem que explicar que aquele movimento está sendo feito para ela recuperar uma qualidade funcional em primeiro momento e depois gerar uma melhor qualidade de vida em todos esses sintomas. Jorge, a Aline falou numa sementinha, né? Qual é a sugestão de semente, né? Quais os nutrientes e hábitos alimentares que podem influenciar positivamente na recuperação cirúrgica e no manejo da dor pós-operatória? Olha, a questão mais importante ali, a gente trabalha muito com a reeducação alimentar, né? Então, essa paciente entender e saber fazer escolhas por conta própria. Então, uma coisa que não tem como fugir quando a gente fala de saúde, de endometriose, de saúde intestinal, é reduzir os ultraprocessados. São aqueles alimentos que a gente tem que são prontos, que vão ter os aditivos, vão ter os corantes, os aromatizantes. Esse tipo de alimento já é comprovadíssimo o efeito maléfico que a gente tem na saúde. Então, pensa o efeito que ele vai ter numa paciente que foi mexida ali dentro, que retirou, de repente, às vezes, uma porção do intestino, retirou focos, né, muito grandes ali da região do abdômen. E então, esses ultraprocessados, eles modulam de forma negativa o corpo e o processo de inflamação e de cicatrização dessa paciente. Então, a redução e até mesmo exclusão, quando possível, de ultraprocessados seria essencial em qualquer caso, tanto antes quanto depois de um procedimento. Né? Em questão de nutrientes, a gente trabalha muitas vezes com a continuidade da suplementação anti-inflamatória que a gente já estava fazendo antes, para continuar ajudando na cicatrização e na recuperação da paciente. Ok. E como você reconhece o ultraprocessado, para quem não tem a prática? Uma boa pergunta. Então, a gente tem uma classificação, né, de tipos de alimentos. A gente tem os alimentos in natura, que vai ser a fruta, vai ser o vegetal, vai ser o ovo. A gente tem os que são minimamente processados, então os que passaram por algum processo, mas eles não deixam de ser a sua forma original, como uma geleia, né, um alimento, um arroz, que vai ser seco e embalado, por exemplo. E a gente tem os ultraprocessados. Quais que são os ultraprocessados que causam esse tipo de dano, né, à saúde? São aqueles que vão ter esses aditivos. Então, como a gente identifica?
A gente olha o rótulo desse alimento. Normalmente, esses aditivos vão ter os nomes estranhos. Então, o que a gente não souber, né, entender e compreender daquele rótulo, já indica que foi adicionado quimicamente aquele alimento. E uma época a gente pensava que ultraprocessado era só o salgadinho, a bolacha, o refrigerante. Hoje em dia a gente já sabe que a gente tem ultraprocessados disfarçados de alimento fit, de alimento light, né? Então é muito importante a gente estar lendo esses rótulos e tudo isso faz parte dessa reeducação alimentar, porque a intenção é essa paciente saber fazer as escolhas, né, não só para aquele momento de tratamento, mas sim para a continuidade, né, de uma vida inteira. Uma coisa que a gente fala, assim, se você tiver um alimento que você não consegue fazer em casa, já fique com o pé atrás, né? Ou aquele que tu abre e ele fica 30 dias tranquilo, no mesmo jeito que estava quando chegou. Não, né? Aquele presunto que não muda, tá 15 dias nem as formigas atacam ele, né? Exatamente. É que alguma coisa de errado ele tem. A formiga é um bom marcador. Se nem a formiga chega... É verdade. É complexo. Turma, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre a endometriose profunda e a relação dessa doença com o coloproctologista. Eu vou fazer uma pergunta para o Brambila. Em muitos casos de endometriose, o sistema digestivo também é afetado. Como a sua especialidade integra ao processo cirúrgico? E quais são as complicações mais comuns que poderão ocorrer ou poderão surgir durante a cirurgia em relação ao intestino? Bom, o que a gente sabe, assim, a endometriose não é uma coisa exclusiva do ovário ou do útero, né? Então, toda a cavidade abdominal pode ser acometida pela endometriose. Então, como a cavidade abdominal é preenchida por muito órgão do sistema digestivo, a gente sabe que isso vai refletir. Esse processo inflamatório, mesmo não tendo invasão, ele vai refletir em sintomas. Tanto que um dos sintomas mais comuns da endometriose é a distensão abdominal, né? A distensão abdominal, a fadiga, né? Muitas vezes antes da dor mesmo pélvica, ela pode aparecer. Nisso está marcado, né, como um sintoma importante e uma alteração da vida e a funcionalidade dessa paciente, né? Então, a gente tem que pensar numa paciente que já está sofrendo disso. E dentro dos locais mais comuns, o fundo de saco, né, entre a vagina e o reto, é o lugar mais acometido pela endometriose. Mas a gente pode ter endometriose em todo lugar, a gente pode ter no reto, pode ter no intestino grosso mais acima, pode ter no intestino delgado. Então, todos esses pontos a gente precisa observar. E como é que isso se integra, né? Porque muitas vezes esses casos acabam sendo cirúrgicos, né? Por um motivo ou outro, o controle clínico muitas vezes não é conseguido, ou a infertilidade está prejudicada, e a retirada desses focos pode ajudar nisso, tanto no controle da dor, quanto na melhorar as taxas de fertilidade, ou do modo natural, ou mesmo no modo de fertilização in vitro. Então, o que nós vamos pensar nisso? Assim? Primeiro, a gente tem que saber como é essa endometriose, né? Como ela está atingindo e o que ela está atingindo. Então, hoje a gente tem exames. Uma vez a gente fazia a laparoscopia para fazer o diagnóstico de endometriose. Hoje a gente quase não faz mais isso. A gente tem exames que nos mapeiam, né? E a gente sabe, antes da cirurgia ainda, que órgãos vão estar acometidos e qual é a proporção, né? Eu particularmente gosto muito da ressonância magnética ali da pelve, né? Que nos dá um mapeamento muito bom. Tem um colega que fala que a gente não pode entrar na cirurgia do I, né? Todo mundo conhece, quem é da endometriose, que é você coloca o vídeo e daí fala, não, isso não pode mais, isso não existe, ou não pode mais existir, a gente já tem que estar preparado para isso. E aí nós vamos tratar de maneira assim, o mínimo necessário para deixar aquele órgão funcional. Então, retirar a lesão e deixar o órgão o máximo que a gente encontra. Claro que vão ter casos em onde a gente vai ter que fazer ressecções maiores, né? Mas isso a gente tem controlado e tem minimizado isso durante o tempo. Eu acho que as ressecções maiores que a gente fazia antigamente não eram por causa que as
as lesões eram maiores, né? Então, hoje ainda a gente tem que fazer ressecções grandes, porque são casos mais avançados, né? Então, o que era a rotina, a ressecção maior, hoje se tornou uma exceção, né? Então, a gente vai fazer o shaving, vai tirar a lesão, preservando o órgão, ou fazendo ressecções menores, né? Então, a gente teve a oportunidade agora de discutir no evento que a gente foi chamado para falar sobre endometriose, e muito se falava, se tem tantos centímetros, faz isso, se tem mais de 3, vai fazer o discoide, se for mais de 4, vai fazer uma ressecção. Então, isso mudou bastante, né? Então, a gente pensa muito na morfologia da lesão sobre o órgão, né? De que forma ela está ali e que forma a gente vai retirar ela tentando preservar o órgão. Então, muitas das coisas evoluíram. Então, o que era de 2 a 3 técnicas que nós tínhamos anteriormente, hoje a gente multiplica isso 6 ou 7 modos de tirar aquela lesão sem tentar afetar o funcionamento daquele órgão, ou não tirar aquele órgão. Mas tu me perguntaste também quais são as complicações, né? Então, hoje, eu tenho o privilégio, assim, de chegar aos pacientes já com diagnóstico para mim, né? Porque se chegar em mim e não tem o diagnóstico ainda, alguém falhou nessa cadeia toda, né? Porque, certamente, a cirurgia mais feita sobre mulher jovem hoje em dia é a endometriose, né? Cirurgias de grande porte, sobre pacientes que estão em período, assim, entre a puberdade e a menopausa, né? Então, paciente com idade fértil, a cirurgia mais realizada é endometriose. Então, todo mundo tem, ou toda mulher tem essa coisa de ir ao ginecologista todo ano, né? Então, se não fez o diagnóstico e chegar em mim sem diagnóstico, alguma coisa falhou nesse momento. E o medo que elas mais chegam, como elas já chegam com o diagnóstico, é de ter uma colostomia, né? Então, quando você fala que vai mexer no intestino, acende aquela luz vermelha, assim, eu vou ficar com uma bolsa de colostomia no pós-operatório e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem é tirar esse medo dela, né? Então, a gente usa a nossa própria estatística para isso, né? Então, nossos casos de que ficaram ou precisaram ficar com uma ileostomia por algum tempo é 2% no máximo ali, né? Então, é um evento raro. Claro, quando esse evento acontece com você, é 100%. Né? Mas no dia a dia não é o nosso habitual de ficar com a ileostomia. Que eu acho que isso é o que mais dá medo, né? Mas a gente tem outras complicações que pode existir por ter que retirar parte do reto, por exemplo, né? Que as pessoas não se dão conta até o momento. Então, isso pode trazer o que a gente chama de síndrome pós-ressecção do reto, né? Que é, às vezes, constipação, às vezes é urgência evacuatória. Então, o paciente tem uma menor capacidade de armazenar fezes. Então, quando chegou um pouquinho de fezes, o paciente tem que ir no banheiro, né? Então, essa urgência, né, aquela coisa imperativa de você ir, a gente tenta diminuir, tentando não ressecar o reto, só retirar as lesões. Outra coisa que pode acontecer é a evacuação fragmentada. Né? Então, o que é a evacuação fragmentada? A pessoa vai, tem um reto um pouquinho menor, ele enche, a pessoa evacua, logo depois o intestino joga mais fezes para dentro do reto. Então, aquela coisa, a pessoa evacua, se sentiu bem, está saindo do banheiro, tem vontade de novo. Aí tem que voltar. Aí evacua mais uma vez, está satisfeita, digamos assim, está saindo do banheiro, volta. E isso acontece 2, 3, 4 vezes, né? Geralmente isso ocorre mais no período da manhã, até esvaziar totalmente. Depois, aí toca o dia normal. Mas isso aí demanda tempo, né? A pessoa vai perder tempo com isso. Então, essas são coisas que às vezes as pessoas não se... Tem medo da colostomia, mas essas coisas vão atrapalhar ela, às vezes, muito mais do que uma colostomia. Né? Então, a gente tem que perder um tempo explicando essas coisas, prevenindo que isso pode vir a acontecer,
e que o treinamento, então, com a Aline ali da fisioterapia, tanto antes quanto depois, vai ajudar isso. Às vezes esses sintomas, eles vão melhorando com o tempo, né? E você treinando isso, você consegue diminuir ainda mais, mas isso pode levar 1 ano ou mais até a pessoa conseguir essa habilidade, né, de manejar isso melhor. Então, assim, às vezes as complicações que a gente tem mais medo é que as que menos ocorrem, né? E essas coisas, por não representarem, digamos assim, um perigo ou um risco à vida, a gente acaba deixando em segundo plano, mas isso acaba causando um transtorno bastante grande no pós-operatório. Eu acho importante, né, Brambila, porque essas são discussões que a gente, com o amadurecimento, né, das condutas das cirurgias, a gente vem, nós mesmos, então, diminuindo esse receio e perdendo mais tempo, dizendo, não, eu entendo que o teu receio principal é o receio da colostomia, é o receio do desvio, eu entendo isso, mas a chance disso acontecer, ela é um pouco menor, né, pelo tipo da lesão, pela morfologia, uma lesão mais alta, mas uma lesão mais baixa, então a gente já tem essa tranquilidade de passar isso, né, para as pacientes. E esse distúrbio, essa sequela funcional, por aquilo mesmo que tu falou, a paciente é jovem, a paciente é período reprodutivo, né, 20, 30 abaixo, e ela vai ter longos períodos para ter isso, e é importante a gente fazer o acompanhamento, e depois, quando ela entrar na menopausa, essa paciente, às vezes esse sintoma pode se agravar, às vezes 10, 15 anos depois da cirurgia, ficar pior, e está relacionado àquele efeito. E às vezes ela não se dá conta, então essa conversa assim é importante a gente ter, né? Muitas vezes o que a gente via de cirurgia era a paciente fazia um diagnóstico de uma lesão no intestino, tinha essa lesão e mesmo de um outro ginecologista encaminhava direto para o cirurgião coloproctológico ou para o cirurgião de trato digestivo já, sem passar pelo ginecologista, né? Como é que tu vê essa relação assim, então esse sinergismo, existe esse sinergismo mesmo do gineco com o coloprocto, com o cirurgião, para resolver essa lesão intestinal, fazer esse manejo da paciente, o quanto a paciente pode ganhar com essa parceria do ginecologista com o coloprocto? Eu acho assim, tem acontecido com menos frequência, assim, da gente receber um paciente direto, assim, para cirurgia. Eu acho que não existe só, né, quando tu fala em endometriose, não vai ter só aquela lesão no reto. Você vai ter as outras lesões na cavidade pélvica, cavidade abdominal, né? Então, esse é um tratamento para se fazer em conjunto, né? Que talvez nem seja cirúrgico, né? Então, às vezes tu recebe um paciente, tô com uma lesão do reto e tem que operar rápido e... Não, mas peraí, o que está acontecendo, né? Ela está te dando dor? Não. É uma lesão pequena, isso não vai obstruir, você já está com, sei lá, 40 e poucos anos, daqui a pouquinho você já entra na menopausa, a tendência é que essa lesão inflamatória cicatrize e isso não vai te obstruir, né? Então, no dia a dia, assim, quantos casos que a gente pegou de endometriose de reto obstruindo, né? Os casos que obstruem mais, que a gente tem mais medo é de lesão de delgado, onde o intestino é mais fino, ele dobra mais fácil, né? O reto, você vai ter a lesão, pode ter seus sintomas, mas uma obstrução, a gente tem tempo de parar para pensar e levar tudo isso em conta, né? Eu acho que foi daí que surgiu a ideia da gente criar o Instituto Endelite, né? De conseguir discutir esses casos e ver que, às vezes, a solução imediata talvez não seja a melhor a longo prazo, né? Então, que a gente tem tempo de sentar, de discutir, de conversar, de fazer avaliação pélvica, de melhorar a alimentação dessa paciente. E aí, a gente, conhecendo ela de uma forma mais integral, a gente pensar no tratamento melhor para ela, que às vezes vai se observar aquela lesão, né? Então, às vezes chega, não, doutor, eu vou precisar operar porque eu tenho uma lesão que vai obstruir. Daí tu chega, mas isso aqui nunca vai obstruir, né? Você não vai ter tempo dessa lesão obstruir, porque é uma lesão muito pequena, tu tá sintomático, a gente vai só observar, né? Então, às vezes isso acontece também, né? Aquilo que nós estávamos falando antes, é difícil às vezes tu tirar da cabeça de alguém que tem que operar, porque já foi incutido que ela está com uma lesão e a pessoa quer ficar sem aquela lesão, né? E às vezes a retirada da lesão é que vai ocasionar
a lesão ou o déficit funcional dela depois. Lembrando, né? Brambila, que junto com todas as nossas estruturas musculares, orgânicas, órgãos, intestino, enfim, existe nervo. Sim. E o nervo é um problema gravíssimo numa cirurgia, onde tu vai querer abordar uma cirurgia, uma lesão de intestino, e tu faz uma ressecção e tem a comprometimento da inervação, essa paciente pode ficar sem urinar, sem evacuar, e isso aí é para o resto da vida. E a gente está lidando com pacientes jovens. Imagina passar 30, 40 anos tendo que sondar ou ficar trancado o intestino, eventualmente até fazer um toque retal para fazer o esvaziamento desse intestino. Então, a parte de inervação, que é extremamente importante, né? Durante uma cirurgia, o profissional tem que ter o conhecimento, primeiro da anatomia, e mais, aquilo que o Ali falou, a maturidade de poder dizer assim, bom, qual é o grau de risco de comprometimento que pode levar a uma obstrução a essa lesão? A grande maioria das lesões de intestino não vão obstruir, não vão, né? Isso a gente vai aprendendo com o passar dos anos, a gente vai tendo maturidade para poder contraindicar uma cirurgia, poder fazer um acompanhamento ou fazer uma cirurgia, fazer uma ressecção parcial, que nem o Brambila já explicou, né? Hoje a gente já tem uma capacidade, uma condição de ter ideia do resultado, de fazer uma retirada, mesmo sendo extensa a lesão sobre o intestino, a gente consegue fazer uma ressecção extensa e preservando, com técnicas aí, com equipamentos, com os grampeadores. Então, tudo passa por um processo de maturidade e de conhecimento, de estudo, de acompanhamento das novas tendências de tratamento que existem. Uma coisa interessante, assim, que eu estava pensando agora, assim, como há anos atrás a gente gostava de fazer cirurgia grande, né? Fiz aquela ressecção e tal, né? Então, hoje, quando acontece isso, bom, a gente teve exemplos há pouco tempo de pacientes de 19 anos que a gente tem que fazer uma ressecção extremamente grande, assim, isso vai comprometer a vida funcional. Claro, ela melhorou, agora ela melhorou, ela está com a dor, não está mais com a dor, então ela consegue, voltou para sua vida sexual e tudo, né? Então ela está melhor, mas você sabe que funcionalmente alguma coisa aconteceu, né? Então, quando jovem, o cara quer fazer aquela cirurgia grande e sente aquilo muito bem, né? O cirurgião se sente poderoso, né? Hoje, quando tem que fazer uma cirurgia grande numa paciente jovem, a gente vai fazer, né? Vai ficar satisfeito que deu, mas lá no fundo te sente triste, né? Puxa, eu tive que tirar um reto de uma paciente sadia por causa de uma doença benigna, então gera um sentimento de frustração. Então, esse aprendizado, assim, de anos, faz com que tu repense, assim, né, o quão agressivo tu deve ser. Então, a gente vê nitidamente isso, quem vivenciou essa história da endometriose, né? Eu estava vendo agora um colega ganhou um prêmio, mostrou uma cirurgia grande de endometriose e tal, e fez e ganhou um prêmio. E hoje ele falando, aqui, que cirurgia ruim que eu fiz há 20 anos atrás, e eu fui premiado por aquilo, né? Eu fui premiado por aquilo, né? E então o tamanho da cirurgia não deve ser o prazer, né? Deve ser o prazer de ter o paciente bem no pós-operatório, né? Se precisar ser uma cirurgia grande, infelizmente vai ter que ser, mas se você conseguir reduzir e deixar esse paciente funcional, isso vai te deixar... isso tem que ser o prazer de fazer a medicina, né? Tem coisa assim, Brambila, grandes cirurgiões, grandes incisões. No passado se dizia isso. Hoje se diz que o bom profissional, o bom médico é o que sabe indicar uma cirurgia. O grande médico é o que sabe contraindicar. Exato, né? Você leva 5 anos para aprender a operar, 10 anos para aprender a indicar e 25 para contraindicar a cirurgia. Olha, eu tenho uma dúvida com relação à cirurgia, que acredito que pode ser uma dúvida de pacientes também. Qual que seria a diferença ou o grande benefício, por exemplo, da indicação da cirurgia por videolaparoscopia ou até mesmo por robótica? Qual que seria a grande diferença dela de uma cirurgia de muitos anos atrás, por exemplo? Sim. Bom, o que se vê? Primeiro, a cirurgia aberta para endometriose, nós acreditamos que seja uma coisa proscrita, né? Porque você não enxerga. Tá.
né? Então, o fato de ser no oco pélvico, uma cavidade que não vai ficar tão bem iluminada, em que você vai ter dificuldade de enxergar as lesões e a possibilidade de criar mais lesões é muito grande. Então, a videolaparoscopia, ela te dá uma visão aumentada, você vai ter uma iluminação adequada, então você vai enxergar focos que você não veria numa cirurgia aberta, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, vamos abrir para enxergar. Não, é o contrário, né? Você fazer a videolaparoscopia, você enxerga muito mais lesões que a cirurgia aberta. E a gente vê com a melhora também do equipamento, a tecnologia, né? Você ter uma visão 4K, isso aí faz bastante diferença na cirurgia, tanto nas ressecções como na preservação, né? Então, na cirurgia aberta, dificilmente você vai ver um nervo, né? Os nervos que vão para o hipogastro, né? É muito, muito difícil. Agora, na laparoscopia, você vê. E a cirurgia robótica? Bom, a cirurgia robótica, ela te dá ainda um pouquinho mais. Você tem uma visão, além de ter uma visão boa, você tem uma visão tridimensional, né? Então, ela amplia um pouquinho mais a visão. A câmera é fixa, né? Não tem tanto tremor. Então, ela te ajuda em algumas coisas a mais. Então, a tecnologia vem beneficiando o cirurgião e também o paciente. Que né? legal. Lembrando que a visão é muito importante na videolaparoscopia. Que nem o Brambila falou, a robótica te dá a visão 3D. Mas também nós temos laparoscopia, óticas de videolaparoscopia, que também tem visão 3D. Recentemente, no nosso evento, o colega trouxe todo o sistema 3D. Foi uma cirurgia fantástica, um telão de 50 e poucas polegadas, tu enxergava tudo, a profundidade. É fantástico. Que o legal. robô tem essa vantagem. Aí tem menos, acho que mais noção também, por vocês verem mais de perto, assim, menos chance de complicação também, né? De redução de risco da cirurgia, Perfeito. né? A laparoscopia, tu tem essa visão, tu tem esse controle, essa magnificação da imagem. Então, assim, a maioria das coisas a gente consegue fazer na laparoscopia, a gente faz na robótica. A robótica tem uma vantagem grande com relação específica, assim, a sutura, mas quem opera muito e tem esse know-how, o que é? A gente pega um voo como se fosse, vai voar hoje, daqui a Nova York, entendeu? Tu vai pegar a laparoscopia, tu vai chegar, mas tu vai de econômica. Se tu vai fazer na robótica, tu vai daqui, tu vai até Nova York, mas tu vai de primeira classe. Tu vai chegar descansado, tu vai ter uma boa noite de sono, vai estar mais tranquilo, entendeu? Então, tem essa vantagem para o paciente e também para o cirurgião, aquilo que o Brambila comentou antes. Mas com certeza a laparoscopia... É o futuro da... Robô assistida ou a laparoscopia é isso aí que a gente faz hoje. Legal. Então, além dessas vantagens, a gente tem a vantagem para o cirurgião, né? Então, assim, essas cirurgias que às vezes a gente demora 6, 8 horas na laparoscopia, nós estávamos brincando aqui, essa semana nós operamos uma cirurgia, acho que foi umas 8 horas de cirurgia, e aí a gente chamou o familiar, né? Não, vamos sentar aqui. Ela falou... Não, se é para mim sentar é porque alguma coisa ocorreu. Não, é porque nós estamos cansados. Descansar. Né? Não, o sentar é para nós, não é para dar uma notícia ruim aqui. Nós estamos cansados aqui. É isometria, né, Aline? Isometria muscular. Então, a cirurgia laparoscópica, ela judia muito do corpo, assim, né? Então, o cirurgião também precisa de uma atividade física. Precisa de um pilates, né, doutor Elvio? Porque senão você não aguenta, né? Claro. Então, você fazer 2 cirurgias dessa é inviável, assim, num dia. Mas a cirurgia robótica, você acaba operando sentado, tem uma ergonomia tranquila, então você termina a cirurgia e parece ainda um ser humano, né? Mas, Jorge, a videolaparoscopia, apesar de ter alguns benefícios, a robótica, né? Que é o assento de primeira classe, que nem o Ali falou, mas assim, ela é apaixonante, a videolaparoscopia. Dentro hoje das cirurgias ginecológicas, todos a gente consegue fazer por videolaparoscopia. Todas. Que legal. Né? O robô agrega alguns detalhes a mais. Tem cirurgias que o robô é imprescindível para algumas especialidades, sem dúvida. Ele trouxe um ganho muito grande para o profissional e para o paciente, né? E para o resultado cirúrgico. A gineco ainda ele vai crescer,
Ele vai crescer e a hora que disponibilizar mais equipamentos, mais robôs, baratear, isso vai facilitar Claro. para o médico, para o paciente. Perfeito. Tem um artigo que saiu esse ano, assim, sobre a morte da cirurgia laparoscópica, né? E a gente vê como as estatísticas, assim, dos Estados Unidos, cirurgia coloretal provavelmente vai virar 100% cirurgia robótica. O grande, porém, da cirurgia robótica é o custo ainda, né? Né? Então, que nem o Elvio falou, você tem um método que você consegue resolver com um custo mais acessível, provavelmente você vai fazer isso, né? Eu não tenho problema de viajar de econômica, mas se eu puder viajar de primeira classe e vai ser melhor. Eu acho que a cirurgia robótica cresceu muito com a urologia, tá? Exatamente na cirurgia da próstata, né, que mostrou assim ser mais factível, você conseguir fazer uma anastomose, né, da bexiga com a uretra via laparoscópica extremamente complicado e demorado. Com a robótica isso tem profissionais que fazem 1h30, então diminuiu muito o tempo, né, facilitou. As cirurgias de reto, né, então hoje, assim, realmente, assim, quando eu falo, tem um tumor de reto para operar, paciente masculino, paciente mais obeso, isso pela laparoscopia é uma cirurgia que vai te demandar muito, assim, né, fisicamente, vai ser um procedimento difícil, com uma taxa de conversão maior. Então, é onde eu vejo o grande benefício, por exemplo, da cirurgia robótica. Mas, claro, com a disseminação, a endometriose também é uma cirurgia fadada, por exemplo, a se iniciar ela robótica quando você tiver condições de fazer, né? Então, que nem o Elvio falou, quando entrarem mais robôs, quando quebrarem certas patentes que existem, isso vai diminuir o custo, vai se assemelhar muito, aí você vai fazer aquela que você se sente mais confortável. Então, talvez pequenas cirurgias, onde você vai ter um tempo curto, você vai fazer por laparoscopia, né? Cirurgias que vão demandar mais tempo, mais suturas, provavelmente você vai optar pela cirurgia robótica, né? Então, as duas vão conviver ainda há algum tempo. A tecnologia tá aí pra gente usar, basta saber usar para ser uma parceria, né? Tecnologia. Lembrando que quem comanda o robô é o cirurgião. Sempre importante, e né? se o robô estragar durante uma cirurgia, tu tem que saber terminar a cirurgia do ponto de vista laparoscópico. Com certeza. É que nem antigamente, hoje tem muito cirurgião laparoscópico, ou está migrando para a robótica, que se tiver que intervir do ponto de vista de laparotomia de corte, já vai ter um pouquinho de dificuldade. Sim, é importante igual todo esse conhecimento desde o básico. Desde o básico. Legal. Aline, o que você recomenda para o pós-operatório da cirurgia de endometriose? Em primeiro lugar, a gente precisa ver como é que está a sensibilidade de dor. Então, tem algumas técnicas, que nem o Dr. Elvio comentou, de eletroestimulação, que a gente entra com as técnicas de analgesia. Então, tudo vai depender do período que ela for liberada para a gente poder entrar com a fisioterapia. Mas as técnicas de eletroestimulação a gente usa bastante, tem um resultado muito positivo. E depois, aos pouquinhos, a gente vai entrando na questão da funcionalidade. Então, a gente vai avaliar se essa paciente está com urgência miccional, como é que está a frequência. Então, os hábitos de frequência urinária, os hábitos de frequência intestinal, tudo a gente vai avaliando para ver se tem que entrar alguma nova orientação, alguma nova conduta de orientar para criar uma rotina, um hábito novamente, que ele estava todo desregulado, passou por processo cirúrgico, tem efeito da anestesia, efeito do próprio procedimento. Então, essa reeducação funcional a gente vai avaliando de acordo com os sintomas pós-operatórios. Em cima disso, a gente vai trabalhar a questão do reforço do assoalho pélvico, basicamente. Então, ali entra a questão de manipulação articular. A gente tem muita paciente que tem bloqueio articular. Então, tu vai fazer um pedido para ela fazer, por exemplo, uma abertura de pelve, ela tem bloqueio de questão articular coxofemoral. Então, como é que ela vai te permitir um toque
se ela consegue fazer uma abertura completa. Então, todo esse acompanhamento no pós-operatório a gente vai analisando e vai tratando junto com trabalho de mobilidade, trabalho de alongamento, às vezes alguma manobra miofacial, porque tudo envolve músculo, envolve fáscia, envolve ligamentos. Então, a gente sabendo essas inserções, a gente vai guiando o exercício para postura da paciente para recuperar essa função. Então, em termos de exercício, no primeiro momento, nada que tenha muito impacto, não é para a paciente sair já louca voltando para a academia para um crossfit, que está agora em alta, né? Então, tem questões de orientação de carga, de impacto, de amplitude de movimento que a gente precisa orientar no pós-operatório. Eu acho importante isso que tu falou, assim, não é a paciente fez a cirurgia, ficar em casa, estaqueada na cama, não. Já nos primeiros dias, nas primeiras horas, ela já pode movimentar, fazer exercícios, né, sem carga, mas tanto para prevenção de complicação tromboembólica, né, mas para acelerar também esse processo de recuperação da própria musculatura. E também o mental, né, a mulher se sentir ativa novamente, se sentir voltando a uma qualidade de vida que ela não tinha anteriormente. E fazer o intestino funcionar, né, gente? Não vamos esquecer do intestino. O movimento estimula muito, né, a questão, o exercício, o movimento peristáltico. Exatamente. Né? Então, junto com o controle nutricional, junto com o efeito da cirurgia, o exercício vai gerar mais qualidade, né, de eliminação. Aline, eu observo uma coisa, eu peço isso para todas as pacientes, né? No pós-operatório, ainda dentro do hospital, eu peço para elas assim, tu tem menos dor hoje ou tu tem mais dor hoje depois da cirurgia? Nossa, eu tenho menos dor do que antes da cirurgia. Claro que tem a carga emocional por trás disso. E eu observei uma melhora significativa dessa resposta quando eu comecei a encaminhar o paciente para fisioterapia e para nutrição. Previamente à cirurgia, elas recuperam muito melhor. Porque eu acho que a questão da orientação, de explicar para o paciente os processos, ela está incluída, né, no tratamento, é um ponto-chave. Então, a gente falar para ela, você precisa reforçar. Por que eu preciso reforçar? Ainda mais um paciente, às vezes, leigo, que não é da área da saúde, que não entende a questão envolvida, ela vai pensar, por que eu tenho que fazer exercício se eu tenho que fazer uma cirurgia, né? Eu não gosto, ou eu já sou um pouco mais gordinha, para que eu vou fazer exercício se eu não quero emagrecer? Então, tem muitos componentes que a gente precisa ter um cuidado para abordar e dentro de cada característica explicar o porquê que você está buscando aquele objetivo de acordo com aquela técnica que tu está usando. Então, por que eu preciso fazer esse exercício? Por que eu preciso fazer uma liberação? Por que eu preciso cuidar os hábitos miccionais? Por que eu preciso pedir para essa paciente chegar lá no consultório e me marcar qual horário que ela foi ao banheiro? Quanto que ela eliminou, se ela tem urgência, se ela tem ardência, se ela tem dor por urinar, se tem algum sangramento. Então, não é só no pré-operatório, no pós-operatório também a gente precisa estar atento a esses cuidados. E é um tipo de acolhimento, né? Então, acho que o fator da gente trabalhar em equipe traz um acolhimento para essa paciente. Ela sabe que a gente vai se comunicar entre nós com relação ao caso dela, que a gente vai poder decidir juntos, né, qual a melhor conduta que no final vai trazer uma melhor qualidade de vida, e essa parte de integrar a paciente no próprio tratamento é acolhimento, né? Sem dúvida. Acolhimento é muito importante. Vou para a Geórgia, né, no pós-operatório, quais ajustes nutricionais são importantes para acelerar a cicatrização? Aquilo que a gente... eu acabei me adiantando um pouco antes, já falei um pouquinho, mas a gente pensa principalmente naqueles nutrientes como ômega 3 e alguns aminoácidos que vão facilitar essa cicatrização, mas é tudo bem particular. Então, tem pacientes que necessitam um pouco mais, pacientes que necessitam menos, e um ajuste de base de alimentação, qualidade de alimentação é imprescindível também. Que sinais indicam a necessidade de envolver vários profissionais de saúde no tratamento da endometriose, além do ginecologista? Queria ouvir a opinião do Ali, do Brambila, depois eu vou dar uma ideia também. Então, acho que a primeira coisa, assim, vem desde o diagnóstico,
Então, assim, se a paciente entendeu o diagnóstico, o que aquilo representa para ela, né? A gente falou antes, é uma doença benigna, algumas vezes ela pode ter um comportamento quase de doença maligna, na questão de crescimento, de quanto ela afeta outras áreas, o que a gente vai ter que ressecar de lesão. Então, às vezes a gente aborda a parte mais ginecológica, preservação de fertilidade, melhora da dor, mas às vezes a gente peca em alguma questão da complicação de longo prazo, na questão funcional, uma constipação que pode acontecer, né, a questão dessas urgências evacuatórias. Então, de novo, a questão do fisioterapeuta entrar para poder orientar o exercício, a melhora da dor. Então, acho que tudo isso complementa, porque se não consegue abordar tudo mesmo, que a gente tem uma consulta, às vezes, de 1 hora, a gente fica lá conversando com a paciente, às vezes a gente não consegue dar todos os detalhes de tudo. Então, essa avaliação eu acho que é o principal, né, da indicação, do que vai ter de complemento, de complicação, de complemento, o que vai ter que fazer e esse segmento no longo prazo. O que eu vejo é nesse sentido. O que acontece, assim, né? A endometriose é uma doença ginecológica, né? Ela pode envolver vários órgãos, vários segmentos, parte urinária, parte digestiva, mas ainda continua sendo o ápice, né? Onde tudo começou, né? Na ginecologia. Por que vários profissionais, assim? Por que não dá para essa paciente o melhor de cada área? Né? Então, como o Rally falou, assim, a gente tem noção, a gente sabe orientar, mas por que não dar a oportunidade a essa paciente de conversar com a nutri, de conversar com a fisio, de conversar com a psicóloga, né? Dela chegar, que nem eu estava falando antes, é uma maratona. Se a gente vê vários treinadores, um para cada coisa, o maratonista, ele não consulta com o fisioterapeuta, ele não faz uma avaliação nutricional, ele não passa com o preparador físico dele, né? Então, se a pessoa se prepara assim, por que não se preparar assim para uma cirurgia que vai ser um momento de decisão ou de modificação de vida para aquela paciente, né? E isso tem muita coisa envolvida, né? Tem a parte reprodutiva, tem a parte de dor, tem a parte digestiva. Então, por que ficar com um único profissional que não vai ter como demandar todas essas questões naquele tempo que ele vai estar aí, né? Às vezes ela precisa mais de que 1 hora. Eu sei que as consultas do Dr. Elvio demoram 1h30 ou mais, assim, 2 às vezes, né? A gente sabe que ele tenta, mas às vezes um outro toque, uma outra visão ajuda ainda mais a acelerar o processo de entendimento dessa paciente e do acolhimento dela, né? Então, muito satisfeito, assim, de ter a oportunidade de estar trabalhando numa equipe em que a gente pode dividir todas essas questões, né? Então, eu acho que sim, né? É uma doença de origem ginecológica, mas eu acho que vários profissionais podem acelerar esse tratamento e ter uma visão mais global sobre essa paciente. Eu acho que eles têm muito a ganhar, essas pacientes têm muito a ganhar com um grupo inteiro pensando em endometriose. Eu acho que só, então, para complementar, acho que é isso aí, é fantástico essa linha de raciocínio, como equipe e cada um dando o melhor de si dentro do seu conhecimento. A gente falou isso um pouco antes do manejo conservador e isso se aplica completamente para a questão do manejo cirúrgico nessas pacientes, né? Acho que é fantástico. E tem uma outra pergunta: quais os desafios mais comuns que as pacientes enfrentam no período de recuperação e como a equipe multidisciplinar pode ajudar a superá-los? Isso é para vocês também. Por favor, comece, meninas. Então, acho que a questão do desafio da recuperação com relação à nutrição seria mais do que comer, né? Elas me perguntam o que eu posso comer, né? Então, para isso, eu sempre passo uma orientação personalizada. Então, a paciente tem ali dicas de não só o que não comer, mas sim o que comer, que assim facilita também esse entendimento. Então, em questão nutricional, acho que seria a maior dificuldade. E a gente
fala também da constipação, que acontece bastante, né? A paciente sai ali, muitas vezes, tomando um complemento, claro, da cirurgia, porque ela não pode estar constipada, mas a gente sabe que num período de 15, 30, 60 dias pós-cirurgia, muitas vezes essa paciente está com dificuldade, né, de ir aos pés. E aí a gente entra com as estratégias nutricionais também para a questão de evacuação. E Aline? Da parte da fisioterapia, está muito relacionado com a fraqueza muscular. Então, o assoalho pélvico fortalecido, ele também influencia muito no controle dos escapes de urina, escapes de fezes, mas ele também tem um papel fundamental na questão da função e da questão do controle da constipação. Muitos pacientes fazem bloqueio. Eles não sabem o momento certo de fazer a força de expulsão, tem medo. Então, todo esse processo da cirurgia, eles acabam retendo em vez de soltar a musculatura pélvica. Então, para mim, como físio, essa retração, esse bloqueio evacuatório é o maior desafio que a gente precisa ensinar novamente o paciente a relaxar, fazer o esforço correto para a eliminação. Para mim, o maior desafio, primeiro, é orientar a paciente sobre a doença dela, fazer ela entender da doença dela. Ela e, de preferência, o familiar dela, o marido, pais, enfim, às vezes, como a gente opera também adolescentes em algumas situações. Tá? Segundo, é a gente oferecer o melhor de uma equipe. A paciente, ela se sente... Se eu não consigo numa consulta apesar das 2 horas do Brambila, dar o atendimento para ela, o resto da equipe acaba dando essa abordagem e dando esse aconchego, esse acalento para a paciente, porque é uma paciente muito sofrida. O calvário que ela sobe é muito grande, a dor dela é muito intensa e muitas vezes, e a maioria das vezes ela sofre sozinha. Então, se a equipe não conseguir completar, dar um atendimento para ela do ponto de vista físico e emocional, eu acho que a gente pecou como profissional. Tá? Eu acho que as pacientes com endometriose vão criando ao longo do tempo armaduras para se proteger de todo o processo de dor, toda a angústia de não saber exatamente o que elas têm, e até os julgamentos, né, de pessoas que falam coisas para elas seguirem determinadas linhas para melhorar os seus sintomas. Então, a gente tirar aos pouquinhos essas armaduras e deixando elas mais à vontade, com mais segurança para expor o que elas estão sentindo, também faz parte da nossa consulta, mesmo a gente não sendo a psicóloga dessa paciente. Mas tudo é um conjunto e a gente vai conseguindo ter mais vínculo, mais aproximação com essa paciente para elas nos relatarem sintomas que às vezes vão influenciar no diagnóstico e na indicação, né? Às vezes uma cirurgia ou de um outro tratamento. Eu acho que o grande desafio é isso, acho que tu tocou num ponto bem importante, né? Pegar essa paciente, como o Elvio falou, que já é uma paciente sofrida, que às vezes tem um monte de barreiras que ela mesma foi colocando para conseguir melhorar o dia a dia, né? Mas entender que ela também faz parte da equipe, né? O tratamento é centrado nela, é centrado na paciente, na necessidade dela, no que ela quer. Então isso é importante, ela trazer para nós, a gente dar essa abertura para ela falar e ela entender que depois também ela vai ter a participação dela, seja fazendo a físio, fazendo os exercícios, né, melhorando a alimentação, tudo isso vai, né? Então esse contexto todo de equipe eu acho que hoje é um grande desafio que a gente tem para fazer e eu acho que a gente consegue buscar oferecer isso para ela, criar um ambiente que ela tenha isso, que ela se sinta acolhida, que ela venha para a gente ter, né, o que ela vai buscar, seja primeiro a cirurgia, depois o acompanhamento, primeiro o acompanhamento clínico, depois a cirurgia, então ela ter essa certeza que hoje o que a gente está buscando oferecer para ela pode buscar lá e que ela tem grande chance de conseguir buscar e conseguir esse objetivo. Vamos fazer, como o Elvio gosta, as considerações finais. Jorge. Eu acho que, né, concluindo todo esse nosso super papo aqui, falar
novamente desse acolhimento, dessa parte da importância da equipe multidisciplinar e da gente estar sempre também se atualizando. Então, acho que esse é um diferencial da Endoelite, sabe? A gente tem profissionais que estão sempre muito atualizados, sempre buscando estudar e evoluir como equipe também. E tudo isso para aumentar o benefício dessa paciente, né? Então, acho que esse seria o nosso diferencial e eu tenho orgulho de fazer parte. Muito obrigado. Vai. Eu queria deixar uma dica para todas as mulheres, independente de ter um diagnóstico de endometriose ou não, é buscar o autoconhecimento com o seu corpo. Falar o que está sentindo, falar o que observa de diferente nas mudanças no decorrer, né, da nossa idade. A gente vai vendo que o corpo vai tendo algumas mudanças também. E a gente estar de olho nessas novas situações é importante para poder expor para o seu médico de confiança, para o seu familiar de confiança, o que está acontecendo diferente, para buscar intervir de uma maneira mais rápida possível e não chegar nesse ponto que muitas pacientes com endometriose chegam, de levar 10 anos, 8 anos, né, de busca de um tratamento. Eu acho que isso é fundamental, e pegando esse gancho, eu acho que esse conhecimento, buscar melhorar, né, buscar a condição para poder crescer e aí poder evoluir, melhorar sua qualidade de vida, relação familiar, buscar o objetivo que ela queira, seja uma gravidez, seja uma relação sexual satisfatória, seja uma qualidade de vida, né? E eu acho que isso é importante. Uma vez que a gente tem um diagnóstico, a gente sabe, e aí hoje falando especificamente da questão cirúrgica, a gente sabe que a cirurgia pode mudar a qualidade de vida dessa paciente. Essa paciente pode acabar engravidando, pode voltar a manter relação sexual sem ter dor, pode melhorar a dor evacuatória, a dor urinária quando ela está menstruada. Então a gente tem condição de melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né? E fazer a avaliação. Então isso é importante, ela buscar isso, né? E que sim, tem condição dela ter uma qualidade de vida bem mais satisfatória. Só quero fazer um reforço. Primeiro, agradecer pela equipe que a gente tem, né? Segundo, pelo nosso bate-papo, que foi fundamental. Pena que alguns colegas não puderam participar nesse momento, mas vai ter. Já teremos episódio 4, então. Vai ter, vamos marcar. E reforçar, assim, ó, a paciente com dor, né? Que nem a gente falou, todos nós falamos sobre o quadro clínico da endometriose, que ela procure seu médico, que ela fale com o seu médico, que ela discuta com o seu médico, e que os profissionais que trabalham, independente de ginecologista, proctologista, as pacientes às vezes vão no clínico geral e o clínico geral diz assim, pô, mas tu tem endometriose. Então, assim, que os médicos também encaminhem essas pacientes com sintomas, que às vezes não é só a cólica, ela vai ter outros sintomas e que o médico que está na frente dela, independente da especialidade, ele pode ajudá-la, pode encaminhar para um profissional que tem alguma noção sobre endometriose. Não precisa ser especificamente um ginecologista, mas que nem o Brambila falou, geralmente é onde dá o início da investigação, né? Então acreditem na sua dor, ela existe porque acaba sendo negado esse direito da paciente de buscar essa ajuda, esse auxílio, né? Que nem tu falar, chega a levar 8, 10 anos uma investigação de endometriose até chegar ao diagnóstico. O que nos levou a nos unir foi essa visão, assim, né, de ter pacientes sofrendo, né, e que buscavam auxílio, muitas vezes batendo em portas que não se abriam. Então, a gente se uniu, a gente procurou aumentar o conhecimento, né, de poder tratar elas com uma qualidade de ponta, né, e agregar pessoas que trouxessem também essa humanização. Então, a busca por esse aconchego, né, nesse momento difícil, eu acho que é fundamental. Mas como a Georgia falou, também tem a área do conhecimento de saber tratar, de ter um olhar específico sobre aquela doença e fazer um planejamento a longo prazo para ela. E às vezes, até falando não, né? Até falando não, eu acho que esse não é o momento para essa cirurgia, ou para essa técnica, ou para esse... Então, isso vem com o amadurecimento, tanto que a gente amadureceu que
começamos a trazer pessoas para trazer junto, porque a gente sabia que precisava de aprimoramento em certas coisas, né? Que nem a Jorge já falou, eu vou dizer o que ela vai comer, mas aí eu já tenho aquele meu cardápio mais ou menos montado, e ela diz, não, mas isso eu não gosto, daquela outra eu tenho alergia, esse aqui não posso, porque né? Então a gente precisa desse apoio, eu acho que isso a gente tem dentro do nosso serviço, e isso nos deixa muito honrado de poder participar com toda essa equipe. Por isso que o slogan da Endoelite é cuidado com a vida, cuidado com a paciente. É isso aí. Isso aí. Terminamos por aqui? Terminado. Tá bom, né? Tranquilo. Aline, vem pra minha lombar, eu não me aguentava. Gente, eu já tava aqui, eu mexi a perna pra cá, eu pensei, gente, para. Não, Meu Deus, eu acho que eu sou a mais nova da mesa. E a minha coluna tava aqui, ó.